Olá pessoal, tudo bem? Hoje, colocando mais uma vez em prática o meu projeto Conhecimento Nunca é Demais. Você já ouviu falar nas gerações? Em qual geração você se enquadra? Você já ouviu falar na geração X, Y, Z? Você já ouviu falar na geração Baby Boomers? Você já viu falar na geração Alpha, mais conhecido como Aldinias? Não? Calma. Eu vou explicar. Esse vídeo de hoje nós vamos falar das gerações e em qual geração você se enquadra. Então, pessoal, quais são as gerações e como é feita a classificação? Tem a geração X e Y, e conhecido também é a geração dos milênios. A geração ela é muito importante, a geração dos milênios. Z e Baby Boomers também são outras gerações mundialmente conhecidas. E o objetivo a respeito dessa classificação dos indivíduos em 4 gerações é a nomenclatura, ou seja, de acordo com o período que cada um nasceu. Cada um que eu digo, quem? A geração X, geração Y, milênios, Z, Baby Boomers, né? Então essas gerações aí são gerações que uma delas você tem certeza que vai se enquadrar. E tem a geração atual, que é a geração conhecida como a geração Alpha. São também conhecidos nos Estados Unidos como os Aldinias, né? É a geração da atualidade. Vamos conhecer um pouco de cada geração? Bom, os Baby Boomers, eles são os nascidos entre 1945 e 1964. E em seguida veio a geração X, que compreende entre o período de 1965 e 1984. Você já verificou se você se enquadra em uma dessas épocas aí? Geração Baby Boomers, 1945 até 1964. E a geração X, ela compreende entre o período de 1965 e 1984, tá? E temos também a geração Y, composta por indivíduos que nasceram entre o período de 1985 e o período de 1999. Por fim, temos a geração Z, com os nascidos a partir de 2000, né? Até 2010. Por que até 2010? Porque de 2010 a 2021, seguindo essa trajetória, de 2010 a 2021 foi a geração Alpha, conhecido como os Aldinias, que é a geração atual. Então, falando um pouco mais dessa cronologia, as gerações elas são assim determinantes. Por quê? A partir do comportamento das pessoas que nasceram desse período. Ou seja, não estamos falando aqui de uma classificação arbitrária, mas sim do resultado de uma série de análises comportamentais, e sobre isso é o que vamos falar agora. Ou seja, o assunto propriamente dito é em qual geração você se enquadra. Então vamos dar continuidade ao caminho das gerações. Vamos falar inicialmente da geração dos Baby Boomers. Como é característica e comportamento dos Baby Boomers. Os Baby Boomers, eles recebem esse nome porque são fruto de uma explosão populacional. Essa explosão populacional ela ocorreu
logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os combatentes dos Estados Unidos eles finalmente voltaram para suas casas e daí por diante constituíram família, né? E a partir desse momento, essa geração constituiu esposa, filhos, casa e deram continuidade à sua vida, né, profissional, religiosa, né, civil, em todos os sentidos. Normalmente quem nasceu nessa época dos baby boomers tem hoje entre 55 e 75 anos de idade. Quando jovens, essas pessoas valorizavam muito o trabalho, os baby boomers, e eles tinham uma forte preocupação em construir um patrimônio. Que patrimônio é esse? Um patrimônio profissional, estável. Eles procuravam permanecer no mesmo emprego por décadas, até se aposentar, né? E esse tipo de comportamento que nasceu nos Estados Unidos acabou se espalhando por diversos locais, países e daí por diante. Então, essa foi a geração dos baby boomers. E vamos falar agora da geração X, ou seja, a característica e o comportamento da geração X. A geração X, ela tem hoje entre 36 e 55 anos de idade, ou seja, a minha geração. Eu tenho 48, então eu nasci entre a geração dos baby boomers e a geração X. Mas também estou pegando um pouco da geração Z e Alpha, ou seja, eu estou seguindo a cronologia de todas as gerações, né? Então, quem nasceu na geração X tem hoje entre 36 e 55 anos de idade, foi num período de Guerra Fria e foi a primeira a experimentar os avanços tecnológicos, ou seja, quem tem hoje entre 36 e 55 anos de idade se enquadra na geração X, que foi a época da Guerra Fria e de avanços tecnológicos, ou seja, o início, né? No campo profissional, os indivíduos da geração X, eles não costumavam ousar muito. Eles valorizavam bastante a busca pela ascensão e de cargos na empresa em que trabalhavam. E geralmente ficavam muito tempo nessa organização. Bom, quem é da geração X prefere não ser gerenciado em todos os detalhes do trabalho. Quem é da geração X gosta de entender os processos de negócio como um todo. E falando de perfil, é de um perfil assim muito conservador. A geração X muitas vezes aposta no crescimento das empresas e nos cargos e na responsabilidade que vai alcançar. Então, basicamente, essa é a geração X, quem tem entre 36 e 55 anos de idade. Vamos falar um pouco da geração agora Y, ou seja, estamos falando de cada geração até chegar na que você acha que se enquadra. A geração Y, ela tem como características e comportamentos. Vamos ver o que é. O comportamento da geração Y no mercado de trabalho é bem diferente do comportamento observado na geração X. Os também conhecidos assim como milênios, ou seja, a geração Y, ela é também conhecida como milênios. Eles são mais exigentes em relação às funções que eles desempenham, eles têm menos receio de largar o emprego para fazer algo e realmente eles têm um pensamento assim de que o trabalho tem que haver com a satisfação profissional e pessoal. Olha o pensamento da geração Y. Eles querem cargos, funções, eles querem um trabalho equilibrado, mas eles querem a junção, né,
do que é satisfação profissional e satisfação pessoal. Bom, segundo algumas pesquisas, 36% dos milênios que se consideram satisfeitos, o atual trabalho é admirado, é possibilitado e eles mudam de emprego com menos de 2 anos. Olha só, a geração Y já é uma geração que muda de emprego com frequência, com menos de 2 anos. Já entre os indivíduos da geração X, esse percentual cai para 20%. Então, você observa o diferencial entre a geração X e a geração Y. Vamos dar continuidade ao nosso comentário falando de geração. Só falando um pouco mais da geração X, Y, né? Essas duas gerações aí, no entanto, eles têm de comum acordo, né, na pesquisa um diferencial bem pequeno, né? Normalmente é considerado na hora de escolher um emprego, tanto para a geração X, que é 61%, como para a geração Y, que é 65%, né? Você observa que esse diferencial é bem pequeno. Bom, os valores cultivados pelos milênios estão muito mais focados na experiência do que na aquisição de material, ou seja, eles se preocupam menos em construir um patrimônio e em ter casa e carro próprio, né? Isso eu estou falando da geração X. Já a geração Y, eles focam muito assim no trabalho em equipe, eles acham mais importante do que a hierarquia. E além disso, eles estão assim em uma busca constante por inovação, né? A geração Y, ela prefere receber instruções bem especificadas sobre o trabalho, ela prefere realizar o trabalho do cotidiano com mais empenho. Em relação à gestão de metas, ela procura concluir. O gestor precisa saber que esta geração ela gosta de receber feedbacks, né? Mas prefere tomar suas próprias decisões. Então a geração Y ela tem um pensamento assim mais evolutivo, né? E vamos dar continuidade a falar de gerações. E a geração Z, né? Finalizando o alfabeto, falei da geração X, Y e agora a geração Z. E falei o período de cada uma. Bom, vamos falar das características e comportamento da geração Z. Por fim, encerrando essa explicação sobre quais as gerações e seus nomes, chegamos à geração Z, finalizando o alfabeto. Bom, se os milênios cresceram em meio à transformação digital, a geração Z também, chamada de Centennial, ou seja, Centennial é denominado, né, uma palavra direcionada à geração Z, Centennial, né? E eles já nasceram nesse mundo conectado pela tecnologia digital, né? E os centênios, eles costumam ser multi-operacionais, eles procuram ter assim multitarefas, a geração Z procura ser independente, eles também são exigentes e eles consomem com frequência o desenvolvimento das suas funções afinco. E eles desempenham na empresa todas as tarefas que são dadas, né? E em momentos assim diferenciados. E apesar de estarem chegando agora no mercado de trabalho, acredita-se que os cargos da geração Z vai ocupar ainda mais o mercado do que as outras gerações que foram criadas, né? Então, hoje a geração Z, né, que é finalizando aí as gerações X, Y e Z, ela está bem mais independente, ela resolve fazer multitarefas.
Dando o exemplo de alguns profissionais, hoje em dia o pedreiro ele não faz mais só o serviço de pedreiro. Ele limpa o local de trabalho, né? Muitas vezes ele faz o serviço até de servente também. Ou seja, os pedreiros da atualidade são considerados pedreiros da geração Z, né? E assim como as pessoas que trabalham na área da tecnologia também, que têm um conhecimento muito maior do que as pessoas das outras gerações. Só falando assim um pouco mais da geração Z, os nascidos na época da geração Z, que é essa última geração, eles apresentam dificuldades também em se socializar fora do ambiente virtual. Ou seja, você observa que os nascidos na geração Z ficam bem mais conectados do que ficam sociáveis, né? E é seguro dizer que a última coisa que eles querem é passar a vida toda desempenhando a mesma função ou trabalhando para a mesma empresa. Como eles são multifuncionais, eles não se prendem à mesma empresa por muito tempo. Eles querem buscar cada vez mais o reconhecimento profissional, social e em todos os sentidos. Bom, pessoal, só finalizando, né? Eu acho que ficou claro para vocês que as principais características da geração X, Y, milênios, Z e baby boomers, elas são tão importantes quanto saber quais são as gerações e entender que elas se comportam de maneira diferenciada uma da outra, mas que ao mesmo tempo há uma junção de conhecimento de uma época para outra, né? Apesar de você observar que existe uma diferença muito grande, mas um conhecimento vai buscando o outro e ele vai se desenvolvendo cada vez mais. Bom, assim fica mais fácil, né? Como você já tem o conhecimento das gerações X, Y e Z, né? Baby boomers, milênios, fica mais fácil de você interagir no dia a dia profissional, né? No seu dia a dia como consumidor, como colaborador, né? No seu dia a dia interagindo com seus familiares, com seus professores, com seus amigos. Como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais, né? E no outro vídeo eu irei falar da geração Alpha, mais conhecido como Aldinias. Essa geração ela está em processo de evolução dos nascidos de 2010 até o ano agora de 2021 e seguindo o processo evolutivo das gerações. O meu nome é Ademir da Silva, graduado em administração, pós-graduado em docência do ensino superior. Muito obrigado.